Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais um dia. Que a paz maravilhosa do nosso bom Deus reine sobre cada um de vocês, que você tire esses breves minutos para poder ouvir a palavra do Senhor, a palavra viva, santa, a palavra que tão somente nos aproxima de Deus. Que Deus abençoe você, espero que você esteja bem e espero que você esteja com o seu coração aberto, esperançoso para ouvir a palavra do Senhor. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a grande missão de levar a palavra do Senhor até a vocês. Meus irmãos, ontem eu estava na minha igreja e eu vi uma parábola ontem sobre as 10 virgens. E assim, quando eu cheguei em casa, eu fui ouvir novamente outra pregação de outro pregador. E eu senti como se aquilo Deus estivesse falando comigo para trazer essa palavra para vocês. Para que nós possamos ter um grande compreendimento daquilo que o Senhor quer para nós e da nossa missão. Então, somente, o tema é vigiai e orai. Vigiai e orai. Por quê, meus irmãos? Não sabemos quando é que o nosso Senhor bom Deus ele vai voltar. E o texto mesmo ele vai explanar sobre isso. O próprio Jesus ele diz aos seus discípulos que nem ele mesmo sabe qual vai ser o dia que ele vai voltar. Somente o Pai, somente o Deus Criador, Santo, poderoso, infalível, inerrante, sabe o dia da volta em que ele vai enviar o seu Filho. Desta vez, não como um Salvador, mas como um juiz, um julgador, que vai chegar e vai salvar aqueles que são os seus, tomar para si e condenar aqueles ao inferno. Vamos ler as Sagradas Escrituras do Senhor. Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, fala assim as Sagradas Escrituras. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ides antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem irá de chegar. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, tão somente eu me lembro da Arca de Noé. A Arca de Noé, Noé pregou para as pessoas durante mais de 100 anos. E ele pregava, e ele evangelizava, e ele dizia que um grande dilúvio estava por chegar, e ele pregava sobre arrependimento, e pedia que as pessoas se arrependessem dos seus atos, e tão somente crescem no Senhor bom Deus. Mas aquele povo, por não haver chuva naquela região, escassez, aquele povo zombava daquele homem. Aquele homem construindo aquela arca, dia após dia, num sol causticante, e fazendo, e as pessoas viam aquilo ali e diziam: isso é um louco. Mas a chuva começou a chegar. As fendas, os grandes vales de água se romperam. E a água subia, e a água subia, e a água subia. Eu me imagino o seguinte: pessoas, talvez com barcos e com alguma coisa, chegaram a bater, na porta da arca e dizia: Noé, Noé, isso eu estou parafraseando, tá? A Bíblia ela não fala sobre isso. Isso aqui eu estou conjecturando uma situação. Noé, Noé, abre-nos para nós, Noé, salva-nos. Mas meu irmão e minha irmã, tem um porém. A arca, ela não foi fechada por dentro.
A arca ela foi fechada por fora. O Senhor foi que fechou a arca. O Senhor selou a arca. Quem estava ali dentro estava salvo. Porém, quem estava lá fora estava fadado ao fracasso. A arca, todos nós sabemos que 2 espécies de animal foram conservadas para que depois que as águas baixassem do dilúvio, pudessem preservar todo ser vivente. Somente Noé, os seus filhos e suas noras e a sua esposa estavam ali dentro de seres humanos. E olha que coisa interessante nesse texto. Esse texto ele fala sobre 10 virgens. 5 que são sábias e 5 que são loucas, tolas, que não têm nenhum tipo de prudência. E olha que coisa interessante. O texto diz, no versículo 5, e tardando o noivo, foram tomadas todas elas de sono. Elas adormeceram por ter demorado, por o noivo não ter chegado, e elas adormeceram. E, meus irmãos, quando nós adormecemos, é tão simplesmente um ato de talvez uma fraqueza que nós tenhamos e nós não temos controle. Por exemplo, porque se elas soubessem que ia dormir, elas podiam muito bem pegar as suas lamparinas e apagar, as suas velas, para que fosse conservado o azeite que tinha, mas elas caíram em sono, elas adormeceram. Provavelmente já aconteceu isso com você. Você está assistindo um filme, ou sentado no seu sofá, ou deitou na cama para relaxar um pouquinho, de repente você adormeceu. E quando você olha a hora, você diz, nossa, passou tudo isso. Mas acontece que, chegando à meia-noite, escutam um grito. O noivo está saindo. O noivo está chegando. Saiam ao seu encontro. Vão ao seu encontro. Mas acontece que 5 dentre aquelas mulheres tinham o seu cântaro, tinham a sua chama, mas tinham potes de azeites reserva. E as outras 5 não. As loucas não se preveniram. As loucas não se preveniram sobre acontecer alguma demora do noivo. E o que é que a palavra de Deus ela nos traz? E ela nos arremete sobre esse texto. Ela nos diz que nós devemos estar preparados. Nós devemos estar vigilantes. Nós devemos estar sóbrios. Nós devemos esperar a volta do Senhor, não imaginando que ela venha só hoje. Hoje eu me conservo em santidade, mas amanhã não. Depois de amanhã eu sou uma pessoa, mas depois de amanhã eu sou outra. Meus irmãos, a vigilância ela é constante. Um vigia, quando ele é contratado, um sentinela, ele está tão somente ali no seu posto para vigiar o tempo todo. Se você passar em grandes empresas, em universidades, em postos de combustível, você vai ver que à noite, que é o momento que mais se é necessário um vigilante, sempre tem uma pessoa ali, vigilante, para que ninguém venha a surpreender. E com o Senhor é a mesma coisa, nós temos que estar vigilantes, dia após dia, em unidade, em preservação com o Senhor. Esperando que Deus ele possa vir hoje, possa vir daqui a 50 anos, possa vir até quando nós talvez não estejamos mais vivos, mas vivemos sempre na iminência de esperar esse bom Deus, porque um dia ele virá de chegar. E acontece que aquelas 5 mulheres que são loucas, que não têm sabedoria nenhuma, elas chegam para aquelas 5 sábias e dizem, dai-nos do teu. E talvez possamos até imaginar, quando nós lemos esse texto sem um tal compreendimento, de pensar assim, nossa, que mulheres egoístas. Elas tinham o seu azeite porque elas não dividiram. Nossa, que egoísmo. Não é isso, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela nos arremete, ela nos diz que antes de nós tirarmos o argueiro do olho do nosso irmão, nós temos que tirar a trave do nosso olho. Ou seja, não tem como nós ajudarmos uma pessoa se aquilo vai nos colocar num pior estado do que a outra. Eu não sei se vocês têm consentimento de como é um salvamento de uma pessoa que está se afogando. A prática, isso eu digo porque eu tenho um amigo meu que ele é bombeiro civil e ele já me falou como é a prática. Ele me disse certa vez, Tiago, nós precisamos deixar que a pessoa que está ali, ela se afogue, ela perca as suas forças para que nós possamos ir, resgatar ela, trazê-la com vida e poder fazer os procedimentos. Porque ninguém morre de um afogamento de uma hora para outra. A pessoa ela perde os sentidos, fica fraca, mas ela não morre imediatamente.
O resgate ele chega, resgata, traz para fora da água e faz todos os procedimentos para reanimar aquela pessoa. Porque se você sair para salvar uma pessoa enquanto ela está com vida e se debatendo, ela vai se debater e vai morrer os dois. Quantos afogamentos nós vemos acontecer assim? Uma pessoa está se afogando, vai outra para ajudar, acaba que morre os dois afogados. Justamente por conta disso, pelo desespero daquela outra pessoa, ela acaba puxando a outra. Ou seja, não tem como você ajudar uma pessoa se você nem mesmo consegue se ajudar. Você nem mesmo consegue se preservar. Então aquelas mulheres, já vendo a visão lá na frente, diz: não, porque se nós viemos a dar a vocês, vai faltar para vocês e vai faltar para a gente. Olha, vai e busca, se prepara. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, a palavra do Senhor está dizendo: se prepara. Prepara a tua vida. Põe a tua vida em ordem, põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida na tua família, põe a tua vida no teu trabalho, põe a tua vida lá fora. Não é só dentro da igreja, não. Nós somos cristãos em todos os lugares. Muitas das pessoas já dizem, e eu não sei quem é que fala isso, mas eu ouço muito dizer que o quinto evangelho é a nossa vida. As pessoas veem a nossa vida para tão simplesmente dizer: ser cristão para ser assim? Não, eu não quero isso. Então veja bem, nós temos que andar em vigilância. Temos que andar em perfeita sintonia com o Senhor. E a palavra do Senhor, ela vai mais adiante, quando ela diz assim: mais tarde chegando as virgens nécias e clamando pelo Senhor, pois o noivo tinha chegado. E quando o noivo chegou, ele entrou junto com as sábias que estavam com ele. Elas clamam: Senhor, Senhor, chegamos. Mas essas não podiam mais entrar, pois a porta ela foi fechada. Essa porta ela não se abre mais. Meus irmãos, aqueles que são achados no livro da vida, não se pode nem retirar e nem se pode acrescentar. Nós somos salvos porque o Senhor nos escolheu. As minhas obras e as suas obras, elas não nos fazem de nós pessoas salvas. Porém, o nosso procedimento, o nosso dia a dia, a nossa forma de agir, ela se manifesta como que somos pessoas salvas. Não tem tão simplesmente como você ser uma pessoa salva em Cristo Jesus se você vive a sua vida inteira cheio de devaneios, fazendo o que não deve, cometendo adultério, mentira, pornografia, prostituição, lascívia, adultério. Entenda bem, um salvo em Cristo Jesus, ele vive como um salvo. Ele não deixa de pecar, ele não deixa de errar, mas ele não se alegra na prática dos pecados. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E aí é que eu entro na questão da oração. Quando nós oramos, nós temos total intimidade com o Senhor. Nós ouvimos a voz de Deus e nós procuramos fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Um velho sábio sempre me dizia: Tiago, ora que melhora. Ora que melhora. Quem ora, melhora. Quem tem uma vida de oração, quem se acorda logo cedo e ora entregando ao Senhor tudo e todas as coisas, melhora. Quem está numa dificuldade, numa tomada de decisão e ora, tem resposta do Senhor. Quem deita sua cabeça de noite para dormir e ora ao Senhor agradecendo, tem um sono melhor. Quem tem uma vida de oração com o Senhor, este está enraizado nesse Deus maravilhoso. Meus irmãos, que possamos viver uma vida de vigilância e de oração, de comunhão com esse Deus que nos conhece, esse Deus que olha e observa por nós todos os dias. Então somente nós precisamos ter esta vida, uma vida de vigilância, sendo pessoas prudentes, não pessoas loucas, e tendo uma total e plena comunhão com o Senhor. A recomendação final desse texto é linda: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Não sabemos o dia e nem a hora, mas temos que viver como se o dia e a hora fosse hoje. Não foi hoje, mas é amanhã. Não é amanhã, mas é depois de amanhã. Todos os dias nós temos que ter esta convicção na nossa mente e nos nossos corações. Eita, Jesus vai voltar hoje. Eu não vejo a hora de olhar para o Senhor, de ver o meu Deus, de contemplar a sua beleza, de contemplar a sua majestade. Eu não quero contemplar as ruas de ouro, eu não quero contemplar os rios de ouro, eu não quero contemplar que eu não vou ter dor, que eu não vou ter sede, que eu não vou sentir mais angústia, não. A minha maior motivação para ir para o céu não é tão somente aquilo que eu não vou mais sentir que eu sinto aqui,
Mas a minha maior motivação para ir para o céu tem que ser ver ao meu Senhor, olhar para o meu Senhor, louvar ao meu Senhor, viver tão somente para aquilo que eu fui criado, para adorá-lo, para gozá-lo e para viver em perfeita harmonia com esse Deus maravilhoso. Que essa seja também a sua vontade, que essa seja também a vontade do seu coração de ir para o céu. Não para que você se livre de dívidas, de pessoas que lhe fazem mal, mas para que você vá para o céu, para buscar tão somente esse Deus maravilhoso. Seja como as virgens sábias e prudentes. Se prepare dia após dia. Tenha uma vida de comunhão com o Senhor e de oração. E você verá a diferença que o Senhor fará em sua vida. Pai querido, santo, eterno e amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo e por todas as coisas. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu poder. Muito obrigado por mais uma vez poder levar a tua palavra às pessoas e poder ser edificado. Porque o primeiro que recebe a palavra sou eu, e eu sou bastante edificado, meu Deus, quando falo sobre as tuas sagradas escrituras, sobre o teu poder e sobre a tua graça. Toma de conta de cada um de nós, nos reveste do teu poder e do teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos guia, Senhor, a sermos filhos e filhas do Senhor. Eu louvo ao Senhor, meu Deus, por tudo em nossas vidas, pelo teu carinho e pelo teu cuidado. É isso que te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe poderosamente. Traga paz sobre você. Então somente eu te peço uma coisa, leve essa palavra para as pessoas. Seja um edificador de vidas. Leve a palavra de Deus para todo ser que vive e respira. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.